Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês hoje para adorar o Senhor, juntos, celebrando ao nosso Deus por sua bondade, por sua graça que tem sido sobre nós dia após dia. Agradecer a recepção dos irmãos, o cuidado, a comunhão, ao pastor pela confiança de poder nos permitir comentar a palavra do Senhor aqui com vocês. Vamos então abrir a palavra do Senhor, conforme o texto que vocês me enviaram, capítulo 8 de Romanos. Nós já lemos, mas vamos ler novamente. Guardar essa porção da Escritura em nosso coração. Do verso 18 ao verso 25, leia com toda atenção essa porção da Escritura Sagrada. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa nessa noite para te adorar, Senhor, para te bendizer. E agora, de maneira muito especial, para ouvirmos a tua palavra. Senhor, desvenda os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da tua lei. Ó Senhor, torne claro para nós o teu evangelho nessa passagem. Santo Espírito, aplica as verdades da tua palavra ao nosso coração. Conceda-nos, meu Senhor, da sua graça, do seu poder, da sua unção, para proclamarmos e recebermos a tua palavra de maneira salvadora e santificadora. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós já consideramos parte desse texto do apóstolo Paulo, desse capítulo, e nós consideramos a doutrina que explica a presente condição do mundo criado. Nós vimos qual é a condição desse mundo segundo o ensino da Escritura. Nós também vimos por que a criação aguarda como expectativa a sua redenção, conforme o verso de número 20. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E o verso 21 fala da esperança que se tem de receber essa redenção. Nós então vimos como veio a ter origem essa escravidão descrita no verso 20. Como foi que a criação chegou a estar como está, debaixo de escravidão? E vimos que não foi uma coisa voluntária, não foi obra da própria criação. Vimos também que não foi obra do homem ou mesmo do diabo, mas foi uma ação do juízo divino. O próprio Deus derramou do seu juízo não só sobre os homens que caíram, mas também sobre a criação, por causa do pecado que adentrou no mundo. Nós consideramos então algo sobre os sofrimentos da criação. E vimos os gemidos que a criação geme, vimos as angústias que a criação suporta por causa dessas provações advindas do pecado. Vimos o que Paulo quis dizer com criação aqui, não é uma referência a anjos, nem a demônios, nem é referência aos homens, é uma referência à criação no sentido da natureza, da vegetação, dos animais. Vimos que Paulo nos mostra tudo isso. E consideramos algo acerca da glória que está prometida para a restauração dessa criação. Vimos que a obra da redenção realizada por Cristo não alcança apenas os seres humanos.
A obra da redenção, a obra de Cristo, não alcança apenas os homens e as mulheres. Sempre que nós pensamos na redenção, sempre que refletimos sobre a obra da redenção em Cristo, nós achamos que isso está somente relacionado a nós e aos nossos pecados, e ao perdão dos nossos pecados. Não, o pecado não afetou apenas os seres humanos, o pecado afetou toda a ordem do mundo e estabeleceu um caos no universo e no cosmos. Por isso que a Escritura diz que Cristo, por sua obra, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Então, a obra da redenção alcança muito mais do que nós pensamos. Por toda a eternidade, nós vamos contemplar os efeitos da obra da redenção, da obra de Cristo, de seu trabalho, e vamos glorificar a Deus durante todo esse tempo. Agora, nós vamos passar a considerar essa glória relacionada a nós, a glória que está relacionada ao Filho de Deus. No que se refere à nossa relação com essa glória, o apóstolo nos ensina uma série de coisas que nós devemos atentar, prestar atenção para sermos de alguma maneira enriquecidos. Então nós devemos começar a fazer uma série de perguntas ao apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo está falando desse estado de queda que afetou a criação e que afetou o homem, e ele promete que há uma glória que vai ser revelada, e portanto os sofrimentos do tempo presente não podem estar sendo comparados com a glória que há de ser revelada. Paulo está escrevendo a uma igreja que está debaixo de muitos sofrimentos. As comunidades cristãs da época do apóstolo Paulo estavam debaixo de severo sofrimento, muitas provações, havia pobreza, havia perseguição, havia doença, havia martírio, havia abandono, havia desprezo. Os cristãos experimentaram de todos os tipos de sofrimentos. Quando Paulo escreve, ele sabe para quem está escrevendo, sabe o estado, ele era pastor, ele acompanhava aqueles irmãos, sabia o estado em que eles se encontravam. Então, Paulo está dizendo, vocês estão experimentando sofrimentos agora, mas os sofrimentos que vocês estão enfrentando nesse tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em vocês. E, portanto, vocês devem enfrentar o mundo a partir desta perspectiva. Vocês não podem afundar a reflexão de vocês na poça de aflições e de sofrimentos que vocês estão submetidos. Paulo sabe, a Bíblia sabe, os profetas sabiam que a tendência que nós temos, carregamos em nosso coração, é nos afundar em nossas aflições. Afundar a nossa cabeça e a nossa mente no poço de provação, de aflição que nós estamos experimentando. É por isso que com frequência a Escritura nos exorta a olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Nós não temos que estar mirando as nossas fraquezas, não temos que estar mirando a nossa decadência, não temos que estar mirando os nossos problemas, as nossas dores e as nossas aflições. Temos que mirar a Cristo, não temos que parar em nossos sofrimentos, porque os sofrimentos, por mais extraordinários que sejam, e por mais dolorosos que se apresentem ser, que se mostrem ser, eles não podem ser comparados com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, o que é que nós seremos? O que é que Paulo quis dizer com isso, então? Nós estamos considerando a nossa parte nessa glória, a herança que nós temos. Lembrem-se, por exemplo, do verso 17, quando Paulo disse, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que herança é essa? O que é que nós seremos? Que glória é essa que Paulo está falando? Paulo chama esta glória de adoção. Veja o verso 23. Ele diz, e não somente ela quem? A criação. Não somente a criação geme e está suportando angústia até agora. Paulo diz, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo então trata a adoção de filhos e a redenção do corpo como sendo parte dessa glória que nós vamos experimentar. Paulo tenta levar os irmãos a extrair consolo da doutrina da adoção e da doutrina da ressurreição do corpo. É interessante como os apóstolos na Bíblia, eles entendiam que a doutrina ia produzir consolo para os crentes que estavam debaixo de sofrimento. E de fato, meus irmãos, se não for a doutrina a produzir consolo no tempo da nossa dor,
o que é que vai produzir? No meu trabalho como pastor, eu muitas vezes tenho que lidar com cenas de sofrimentos agudos. E em situações como essa, eu só posso falar sobre a doutrina. Muitas vezes eu tive que lidar com pessoas em meu ministério com doenças terminais, e às quais eu fazia visita com frequência. Algumas delas estavam em dores enormes e profundas agonias, mas elas encontravam consolo da palavra que lhes era anunciada, da palavra que lhes era pregada. Elas encontravam consolo quando ouviam que o Senhor disse que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Elas encontravam consolo com o que o Senhor diz, que se esse corpo, essa casa terrestre se desfizer, nós temos algo preparado pelo Senhor, não feito por mãos humanas, mas por Ele mesmo. Paulo, então, busca consolar esses irmãos com a doutrina. Ele diz que esses irmãos estão aguardando a adoção de filhos, verso 23. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, ele já falou sobre isso nesse capítulo, igualmente gememos em nosso íntimo. O que é que nós estamos aguardando? Ele diz, nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A adoção, então, significa dar posição de filhos. Veja o verso 16 desse capítulo. A Escritura diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo já falou desse testemunho do Espírito Santo. É bom aprendermos algo acerca disso, que Paulo ensinou sobre essa obra do Espírito Santo, que habitando no cristão, dá testemunho inequívoco de que ele é filho de Deus. Aqui então, Paulo mostra que nós obtemos consolo, e parte da nossa glória é alcançarmos essa adoção de filhos, que significa a posição que nós recebemos. Significa que Deus deu a certos homens e certas mulheres nessa vida a posição de filhos, com todos os benefícios, com todos os privilégios e com todos os deveres que isso implica. Aqueles que são filhos, eles têm acesso àquilo que pertence ao seu pai. Portanto, eles são herdeiros, e com muita frequência o Salvador nos ensina sobre a herança que nós temos. A Escritura Sagrada gasta tempos e tempos, textos e textos para nos falar sobre a nossa bendita herança que temos no Senhor. Então, como filhos, nós recebemos a herança, fomos colocados numa posição em que o Senhor trata conosco como pessoas que pertencem à sua família. Evidentemente, isso quer dizer que nós temos alguns deveres. Como filho, ele nos exorta, como filho, ele nos disciplina, como filho, ele nos corrige, como filho também ele nos guia, ele cuida de nós, ele se compadece de nós. O texto dos Salmos diz que o Senhor, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos aqueles que ele ama, de todos aqueles que lhe pertencem. Ele também nos açoita. Ele diz que filho há quem o pai não discipline. Se você está sem disciplina, você não é filho, porque eu repreendo e disciplino a todo aquele que amo. Com frequência nós olhamos para a disciplina com desconfiança. Nós não nos agradamos da disciplina, mas a disciplina é um sinal de filiação. Veja bem, imagine que eu estou pregando aqui, vamos imaginar uma cena agora aqui na igreja. Eu estou pregando na igreja, aqui. E de repente, uma criança, um jovem, um adolescente, se levanta e começa a pular aqui, e começa a chutar esses instrumentos aqui de transmissão, para a transmissão do culto, e começa a perturbar a ordem do culto. Vocês acham que eu faço? Eu tiro o meu cinto para disciplinar a criatura? Não. Por que não? Porque eu não sou o pai dele. Quem deve fazer isso é o seu pai. Então, no que se refere a mim, essa criança, este adolescente está sem disciplina porque eu não sou pai dele. Mas se eu fosse pai dele, o meu está ali. Então, percebam que o Senhor argumenta assim, ele disse, não tem filho que me pertença que fique sem disciplina. Preste atenção nisso. Se você pertence ao Senhor, você está debaixo da disciplina dele. Ele corrige você, ele conduz você. Às vezes essa disciplina é dolorosa.
mas ela é uma bênção. O crente é um sujeito esquisito. Veja, o salmista no Salmo 23, ele pensou sobre a sua relação com Deus e disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia para junto das águas de descanso. Bem, o Senhor refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo que eu ande por um vale de sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja o que ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é a vara e o cajado para o pastor e na relação com suas ovelhas? Instrumentos de disciplina. Ele baixa o cajado para cima nas ovelhas que buscam se desviar do aprisco. Ele puxa, bate, são instrumentos disciplinares. Mas note que o salmista diz que esses instrumentos trazem consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Assim, o cristão, o filho de Deus, ele recebe consolo com os atos disciplinares do Senhor. Quando o Senhor está nos disciplinando, Paulo disse isso em capítulo 11 de 1 Epístola aos Coríntios, quando vai tratar sobre os pecados da igreja na ceia. Vocês são disciplinados pelo Senhor, e a disciplina ali, conforme diz o texto sagrado, tinha levado alguns irmãos a estarem enfraquecidos, outros estavam muito doentes e outros já haviam morrido. E tudo aquilo ali não eram questões meramente naturais, eram atos disciplinares do Senhor por causa do pecado da igreja. E Paulo diz: quando vocês são assim disciplinados, vocês são disciplinados, julgados pelo Senhor, para que vocês não pereçam com o mundo. A disciplina é uma ação de misericórdia para livrar da morte. A disciplina pode livrar-nos da morte, pode livrar-nos da queda, ou mesmo na queda. De modo que o texto sagrado diz que nós recebemos essa posição de filho que não tínhamos antes. Não tínhamos antes. A doutrina bíblica, ela não raciocina no sentido de dizer que, do ponto de vista da redenção, todos os homens são filhos de Deus. Isso a Bíblia não ensina, não. Isso é nós que dizemos muitas vezes, mas não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia diz que a certos homens, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Os que creem no seu nome. Quem são os que creem? São aqueles que não são nascidos da carne e do sangue, mas são nascidos de Deus, são aqueles sobre os quais o Senhor realizou obra de graça. Tiago diz que pela sua palavra Ele regenerou nosso coração, Ele transformou-nos e nos fez seus filhos, nos adotou como filhos. Paulo fala sobre isso em Gálatas, mostrando a doutrina da adoção e dizendo que isso é um benefício da graça. O Senhor então nos eleva a essa posição. Nós então, de fato, aqueles que receberam a Cristo, que confessam a Cristo, que confiam em Cristo e foram alcançados por obra da graça, já são filhos de Deus, mas ainda não tomaram posse de toda a sua herança. A adoção é o princípio do desfruto de todas as bênçãos que o Senhor tem trazido até nós. Deus, nós somos evidentemente filhos por adoção. Deus só tem um filho por geração eterna, que é Cristo, não é? Todos os outros foram adotados, mas ao serem adotados, também o Senhor mexeu em sua natureza, e nós chamamos isso de obra de regeneração. Transformou o coração desses que foram adotados, e eles pertencem ao Senhor então. E quando eles são adotados, eles começam a entrar no estado das bênçãos eternas, no estado da glória que lhes está prometida enquanto filhos de Deus. Desfrutam da presença de Deus, desfrutam do Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado ao coração daqueles que são filhos. Porque seus filhos, diz o texto sagrado, o Senhor enviou o seu Espírito, e esse Espírito vem para testificar conosco, testificar em nosso coração, dar testemunho. Cada crente precisa experimentar dia após dia essa obra do Espírito Santo testificando em seu coração sobre a quem eles pertencem. Há muitos crentes que estão enfraquecidos em sua fé, porque não crescem, não amadurecem, e muitos deles sequer têm convicção de que pertencem ao Senhor. Preste bem atenção no que vou lhe dizer. A certeza de salvação não é necessária para a salvação. Por isso, mesmo muitos cristãos que verdadeiramente pertencem ao Senhor, mas não têm fé amadurecida e duvidam, isso não quer dizer que eles não estejam salvos.
há muitos cristãos que não acreditam na segurança de sua salvação, acham que essa salvação não está segura, de modo que eles podem estar firmes em Deus hoje, eles podem pertencer ao Senhor hoje, mas não sabem se continuarão a pertencer amanhã. Então eles vivem debaixo de escravidão nesse sentido, eles têm temor, têm medo. Mas isso não quer dizer que eles não pertencem ao Senhor. A certeza de salvação não é necessária para a salvação. Nós não somos salvos por causa do grau de certeza que nós temos. Somos salvos pela obra de Cristo, somente pelo sangue de Cristo que foi derramado para nos alcançar. Se temos mais ou menos certeza, isso é consequência do nosso crescimento em Deus. Mas isso não é necessário para que a obra da salvação se realize. O Senhor nos salva. Muitas vezes nos salva em nosso completo estado de incredulidade. Quando o Senhor nos alcançou, nós não críamos em nada. E Ele nos deu fé para crermos. Agora, o cristão precisa amadurecer e compreender mais acerca da obra que o Senhor fez e está fazendo nele. O apóstolo Paulo dá testemunho dizendo que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. O arquiteto em nossa redenção é o Senhor. Às vezes a gente olha para a igreja e vê um desmantelo só, não é? E a gente desanima. Quando eu não gosto muito de construção. Eu não tenho muito prazer em construção. Às vezes que me envolvi foi a pulso, porque eu não tinha o que fazer. Na última que nós fizemos, aí às vezes o arquiteto da igreja chegava e dizia: mas pastor, o negócio é bonito, viu? E eu dizia: bonito o quê? Eu só via desmantelo, balde sujo para lá, pedaço de tijolo, o negócio não andava, só desmando, coisa. E ele dizia: é porque o senhor não tem a visão do todo. Quem planejou tem a visão do todo. Às vezes a gente olha para a igreja e despreza a igreja. É por isso que muitos chamados desigrejados, falta-lhes consciência doutrinária. Eles olham para os pecados da igreja, para os desmandos da igreja, e não vê razão de ser ali. Mas o grande arquiteto, o soberano, que fez a igreja, Ele a vê como gloriosa, perfeita, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É por isso que no verso de número 29, o apóstolo Paulo diz: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aí no verso 30 ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E a gente entra em parafuso porque na nossa perspectiva, na nossa cabeça, a gente pensa que a glorificação vai acontecer, né? Quando a gente chegar no céu, né? Do ponto de vista das nossas observações, mas do ponto de vista da observação de Deus, a igreja já é gloriosa. A igreja está segura nas mãos dEle. A igreja pertence a Ele, e aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia final. É por isso que Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Ele olha para a sua situação, preso, vários acusadores, prestes a perder a sua cabeça, uma série de aflições, sem poder se comunicar com as igrejas, mas ele diz: eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não há dúvidas de que Ele me sustentará. É por isso que o apóstolo Paulo faz essas afirmações de graça. Quando ele pensa em todos esses estados, ele diz: então, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? A gente tem problema? Tem, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que Ele não vai nos dar juntamente com Ele todas as outras coisas? Quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Quem é que vai condená-los, se é Cristo Jesus quem morreu, quem ressuscitou e quem está à direita de Deus intercedendo por nós? Ele diz: eu sei que há muitos problemas nos cercando, mas eu também sei que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem as coisas que acontecem no presente, nem as do porvir, eu não sei o que é que vai acontecer, mas nem mesmo o que vier a acontecer, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, de modo que a igreja está segura, não é porque ela ama a Deus, é porque Deus a ama. A segurança da igreja não está no seu amor pelo Senhor, mas no amor que Deus tem por ela. É o amor de Deus que nos sustenta, é a fidelidade de Deus, é a promessa que Ele fez, e Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós então já somos filhos, mas ainda não tomamos posse de toda a nossa herança. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós não somos muito distintos, segundo a observação dos homens. Os homens observam um filho de Deus, ele não tem muitos recursos andando nesse mundo. E os homens podem até zombar deles. O filho de Deus precisa se fortalecer, como eu disse. Não importa se o mundo zombe ou despreze, o que importa é que o filho de Deus conheça. Às vezes, o seu estado. O filho de Deus, às vezes, ele não tem noção do que ele tem em Cristo. É como um dia eu assisti um filme, eu não sei o nome desse filme, se alguém tiver assistido, deve lembrar. Mas era a história de um milionário, que ele tinha uma doença. Ele sofria de uma doença e ele tinha surtos de amnésia. E quando ele tinha esses surtos, ele se esquecia completamente quem ele era. E não lembrava de nada. Então, às vezes, ele estava saindo de casa, ele gostava de uma certa independência, não queria ninguém com ele, aí acontecia alguma coisa, ele tinha algum surto e se esquecia completamente. E ele passava semanas e às vezes meses ali daquele estado. De modo que ele tornava-se mendigo. Começava a mendigar porque ele não sabia que ele era um milionário. Às vezes nós encontramos servos do Senhor que vivem como se estivessem mendigando, quando eles são herdeiros do trono do céu. Eles são herdeiros do Deus Todo-Poderoso. Cuidado, irmãos, você não deve viver de migalhas, você é servo do Deus Altíssimo. Você pertence ao Senhor, seu Deus fala com você. É importante que nós ouçamos testemunho dos outros irmãos, mas a minha vida não deve ser edificada apenas com o testemunho de alguém que conhece a Deus. Eu devo conhecer o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu soberano. Eu devo ter comunhão com Ele, desfrutar de Sua presença. Não somente ouvir de alguém que desfrutou, mas eu tenho essa herança e preciso então desfrutar mais dela. Aqui nesse mundo, os filhos de Deus, eles muitas vezes não são percebidos, não são distintos. Às vezes são pessoas humildes, pessoas que, por quem o mundo não dá nada. Uma vez eu via um pastor contando uma história de sua família tinha muitas posses, e ele disse que ele era garoto e tinha um senhor, seu João, que trabalhava para os seus pais há muitos anos. Era um senhor que nunca teve nenhum tipo de instrução, nunca teve nenhum tipo de formação, mal sabia falar. E ele disse que era jovem crente e passava o tempo todo perturbando seu João com a Bíblia. Ele queria que seu João se tornasse um crente, mas ele dizia era perdido, porque eu falava, seu João não entendia o que eu dizia. E ele ficava assim, o seu João, nós somos pecadores, Adão caiu, aconteceu aquela, e seu João não entendia nada do que ele falava. E ele disse que ficava perturbado e muitas vezes saía dali angustiado, orava, mas Senhor, não consigo ganhar nem seu João para Cristo, quanto mais o resto do mundo, está perdido a minha situação. Ele disse que um dia ele estava em casa e seu João chegou, e ele chegou diferente, procurando ele e falando, fulano, e alegre, querendo falar, não sabia como articular, e ele ficou ali angustiado, tentando entender o que seu João estava querendo falar, e tudo que seu João conseguia dizer era Jesus, 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 Jesus. Jesus entrou no meu coração, Jesus, Jesus, e seu João começou a dizer que entendia tudo sobre Jesus. Ele podia não saber
articular palavras para fazer descrições de pontos doutrinários aqui ou acolá, mas ele sabia o que o Redentor havia feito em seu coração. Ele sabia que o Redentor lhe desvendou os olhos para contemplar as maravilhas do seu evangelho, penetrou em sua mente, em seu coração, transformou-lhe a vida e lhe fez nova criatura. Seu João agora era filho. Ele estava desfrutando da posição de filho, a glória de ser filho de Deus, de estar em Cristo para o louvor da sua glória. De modo, meus irmãos, que nesse mundo nem sempre o mundo mal vai discernir que ali está a realeza dos filhos de Deus, mas haverá um dia em que o nosso rei, ele virá do seu céu de glória e a sua igreja estará com ele, e o mundo saberá quem pertence a ele e quem não pertence. Assim como Cristo nesse mundo, muitas vezes, como disse de manhã, não tinha muita distinção. Ele não tinha aparência nem formosura, mas ali estava a segunda pessoa bendita da Trindade Santa. Os homens não conseguiam discernir, assim também seus servos. Mas o que é então que nós seremos? O texto sagrado diz que nós, se morrermos por ocasião da vinda de Cristo, nós seremos ressuscitados, se ele não vier antes. Por isso que Paulo fala sobre a redenção do corpo também. A sua esperança é tanto na adoção como na redenção do corpo. E Paulo está pensando em termos de nossa ressurreição. Paulo está pensando em termos da transformação, da glorificação do nosso corpo. E ele diz que isso é parte de nossa herança. E Paulo usa isso para trazer consolo para nós. Nessa vida, nosso corpo é solapado com muitas enfermidades. Eu nem vou começar a fazer a lista, que as enfermidades são muitas. O corona está assustando a gente, mas há muitas outras enfermidades que nos perseguem. Muitas outras enfermidades que nos acompanham. E muitas vezes nós observamos a decadência do nosso corpo, dos nossos entes queridos, mas faz parte da nossa herança um corpo incorruptível. Um corpo que não será afetado por doença, por enfermidade alguma. Um corpo como o do Salvador, como é agora, como diz a Escritura. Nós, então, seremos glorificados. Capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala tanto da ressurreição como da glorificação do nosso corpo. E há duas formas de nós alcançarmos essa glorificação do nosso corpo. Ela pode se dar pela ressurreição ou pela transformação. Veja que Paulo disse isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 18. Paulo disse, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá do céu. Diz o texto. E os mortos em Cristo, olha a primeira forma de glorificação, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, olha a segunda forma de glorificação, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18, Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Veja, Paulo está dizendo que há duas formas de recebermos glorificação que está prometida ao nosso corpo. Uma é pela ressurreição. Isso vai acontecer com aqueles que morreram por ocasião da segunda vinda de Cristo, estiverem mortos, eles serão ressuscitados, e nessa ressurreição eles receberão um corpo glorificado como o do Salvador. A outra forma é sermos transformados. Quando Cristo vier, nós seremos, os que estivermos vivos, tomados para estarmos com Ele. E então, ou por meio de ressurreição, ou por meio de transformação, nós seremos glorificados. Essa é parte da nossa herança. Uma parte de nossa herança prometida aqui é a herança que trata com a glorificação do nosso corpo. Aí Paulo diz, vocês devem consolar-se uns aos outros com essas palavras. Para Paulo, essa doutrina da ressurreição, essa doutrina da transformação do corpo glorificado, deve ser um elemento para consolar os irmãos em tempos de aflição. Você está sofrendo com pressão alta? Com diabetes, com artrite, artrose? Você está sofrendo com qualquer tipo de enfermidade? Se console sabendo que o Senhor lhe dará um corpo glorificado. Veja, Paulo disse, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Essas doenças, elas têm prazo de validade aqui. Quanto tempo ela vai ficar com você? 20, 30 anos?
E o seu corpo glorificado vai durar toda a eternidade, para todo sempre. Paulo diz: irmãos, se consolem com isso. Consolem-se entendendo que a vida de vocês não será a vida toda em sofrimentos aqui nessa terra, não. Não será enfrentando doenças e aflições o tempo todo aqui nessa terra, não. Esses sofrimentos não podem se comparar. Vocês receberam a adoção de filhos, vocês começaram a desfrutar dos benefícios prometidos por essa herança. Vocês terão esse corpo que ora sofre tanto, glorificado, e não haverá nenhuma enfermidade mais ali para atormentar vocês. Vocês devem ser consolados com isso. Paulo disse: vocês vão ser revestidos. Veja, em capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, versos 1 ao 4, veja o que Paulo diz, veja como ele procura nos consolar. Nós sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, e ela vai se desfazer, se Cristo não voltar primeiro, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, ela é eterna e está nos céus. Por isso, nesse tabernáculo, nós gememos, veja, aspirando, sendo revestidos de nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos com a justiça de Cristo, vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Veja que o cristão não só deseja sair desse corpo, ele deseja ser transformado, não só despido, mas também revestido. O cristão, ele não se desespera com relação à sua esperança no que diz respeito ao seu corpo. Eu sei que é muito difícil, irmãos, nós aplicarmos essa doutrina bíblica, porque a doutrina fala de uma esperança, e os sofrimentos estão latejando em nós constantemente. E esse latejar dos sofrimentos, essa presença muitas vezes arrasadora dos sofrimentos, tem a tendência de nos fazer esquecer aquilo que o Salvador nos prometeu. Nós temos a herança no céu. O nosso corpo é um tabernáculo que vai se desfazer aqui nessa vida, mas Deus preparou algo que não vai se desfazer por toda a eternidade. Logo, nós precisamos aprender a alcançar consolo para nós. Nós, diz o texto, seremos transformados. Isso está de acordo com a promessa que Paulo compartilha conosco em Filipenses capítulo 3, o verso 20 e 21. Paulo disse: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo disse: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O seu corpo e o meu, o nosso corpo, eles serão iguais ao de Cristo. Isto é uma promessa do Evangelho. Pode ser que carreguemos muitas doenças aqui nesse mundo e nessa vida, é verdade. Vamos carregar essas doenças. Mas isso será só por esse presente que nós habitamos aqui nesse mundo. A glória que vai ser revelada é diferente. O nosso corpo, ele será como o do nosso Cristo. E o corpo do nosso Cristo é perfeito, sem mácula, sem enfermidade, sem doença. Nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo e, portanto, nós seremos perfeitos, porque o corpo de Cristo é perfeito. Por isso, quando Paulo fala sobre o dever dos maridos de amar as suas esposas, ele toma o amor de Cristo como exemplo. Por isso, capítulo 25 de Efésios, capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 25, Paulo diz: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. O que foi que Cristo fez? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, veja, Cristo quer apresentar a sua igreja, a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós temos, irmãos, ainda mácula e ruga, mas Cristo está trabalhando em nós, para nos apresentar a si mesmo,
como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sarah Kalley, quando estava pensando sobre isso, ela compôs o hino 309, um belíssimo cântico, um belíssimo hino. E lá ela pergunta: como há de ser no dia em que, banhados dos raios da divina e excelsa luz, ó alegria, isentos de pecados, entrarmos na presença de Jesus? Como é que vai ser naquele dia? Eu fico pensando, meu Deus, eu sou tão pecador, como é que vai ser no dia que eu estiver na tua presença e dizer assim: não tem pecado em mim, não tem mancha, minha mente não é dividida, meu coração não enfrenta tentações, não tem nem mesmo tentação, nenhuma vontade de pecar, não tem nada, só pureza e santidade, como o meu Senhor é, como o meu Cristo é, em perfeita condição de retidão, para o louvor e a glória dele. Irmãos, eu almejo um dia em que o meu louvor seja perfeito e puro, como o meu Cristo é. Nessa vida, ele está mesclado com muitos dos meus pecados, as minhas faltas, o meu serviço é manchado, imaculado. Se não foram os méritos de Cristo, meu serviço jamais seria aceito. Se não for o sangue do meu Redentor, o meu trabalho seria um trapo de imundícia. Meu Redentor teve que dar um banho de sangue em mim e em todas as minhas obras, para que elas pudessem ser recebidas diante do meu Deus. Mas haverá um dia em que eu estarei livre de todas essas manchas de pecado e serei puro e perfeito como o meu Redentor. Meu coração será inteiramente dele, livre de qualquer mancha ou mácula. Nós devemos ansiar o dia de nossa redenção completa, o dia de nossa glorificação, para estarmos para todo sempre com o nosso Redentor. Parte dessa glória que nós teremos é vivermos com o Senhor em perfeita felicidade e alegria. Nós temos momentos de alegria aqui nesse mundo, mas nós não sabemos ainda o que é a perfeita felicidade. Nossa alegria é muito mundana, mas a alegria que a glória nos reserva é a perfeita felicidade. Veja, Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 13, o texto sagrado diz que um dos anciãos tomou a palavra. Essa foi a visão que João teve, e ele dizia: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? E ele pergunta a João: uma multidão de gente de vestiduras brancas. João está vendo, e o ancião se aproxima e diz: quem são esses aí? Então João responde: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque eles agora se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais eles terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Pode estar certo disso, as lágrimas pertencem a nós hoje, mas haverá um dia que o dedo de Deus enxugará cada lágrima dos nossos olhos. Não haverá pranto, não haverá fome, não haverá choro, não haverá cansaço. Veja, o capítulo 21, verso 2 a 4, o profeta diz: eu vi também a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Ela descia do céu, da parte de Deus, estava ataviada como noiva adornada pelo seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, e a voz dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com ele. Novamente, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Como é difícil para nós enfrentarmos luto, dor e aflição. Nosso Redentor promete
que a glória que está reservada para nós não tem espaço para nenhum desses sofrimentos. Nós desfrutaremos a sua presença. Nós seremos como é o nosso Cristo. Quem é que diz isso? João, na sua primeira epístola, capítulo 13, o verso 1 e 2, ele diz: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. João está velho aqui, está próximo de sua morte, mas ele está se espantando. É um velho apóstolo, um velho pastor, com muitas experiências, mas ele ainda se espanta com a grandeza do amor de Deus. Ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isto é absurdo, ele pensa. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Então João diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu sou um grande pecador, mas eu creio, um dia eu serei como meu Cristo, sem pecado nenhum, com pureza total. As aflições que nos perturbam no tempo presente, elas devem ser encaradas, examinadas à luz dessas verdades. Quando nós estivermos sendo sufocados pelas provações, nós devemos pensar nessas promessas, nós devemos pensar nessa glória que vai ser revelada. E o que é que nós vamos herdar? O que é que nós herdaremos? Pela doutrina da Bíblia, nós recebemos algumas respostas a essa pergunta. Eu vou trazer apenas algumas delas. Primeiro, o texto sagrado promete que nós receberemos uma coroa. Diz que está nos prometido uma coroa. E isso é um sinal de distinção, de autoridade. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8, Paulo disse, ele estava indo para a morte. Ele estava indo a ser decapitado. E ele diz que o tempo da minha partida está próximo. Eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estou com medo? Não. Por que eu não tenho medo? Ele diz, porque já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Por que Paulo não tem medo da morte? Porque ele sabe que a morte não é a sua destruição, é o tomar posse da glória que está para ser revelada em nós. Paulo diz, eu não tenho medo, porque eu sei que já agora me está reservada a coroa da vida, a qual o Senhor, que é um reto juiz, ele prometeu, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. O cristão, preste bem atenção nisso, ele não teme a morte. Agora preste atenção nessa outra coisa, o cristão, ele não deseja a morte. O cristão, ele deseja o que Deus quer. Paulo disse, nós pertencemos ao Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Somos do Senhor na vida, somos do Senhor na morte. Quando a nossa esperança estiver sendo afetada, quando a nossa esperança estiver apodrecendo com as provações, com as tribulações, que nós olharmos ao redor e não encontrarmos saída aqui ou acolá, e o nosso coração for tomado de desespero, nós temos que perguntar, qual é o nosso único consolo na vida e na morte? Os nossos pais, na época da Reforma, eles estavam sendo mortos constantemente por causa do Evangelho, e eles compuseram um texto que buscava responder isso. Qual é o nosso único consolo na vida e na morte? E a resposta é, o meu único consolo, tanto na vida quanto na morte, é saber que eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço de corpo e de alma, tanto na vida como na morte, ao meu fiel e Salvador Jesus Cristo. Eu sou do Senhor, não importa se diante de mim está a vida ou a morte. Eu não me apego à vida como se essa fosse a maior preciosidade.
E eu não desejo a morte como uma forma de escapar dos sofrimentos do tempo presente. E isso não cabe a mim. É a providência quem envia para mim e para você as fatias de sofrimento. E eu não devo me rebelar contra isso. Não cabe ao cristão desejar a morte porque a providência enviou o sofrimento para a sua tenda. O cristão não deseja nem a morte nem a vida. O cristão deseja Deus em qualquer das circunstâncias. Se o Senhor quer que você viva e na vida suporte essa aflição, é assim que você tem que passar, confiando no Senhor, orando ao Senhor, cantando ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor, porque mais do que você sofreu Cristo. Ele é o verdadeiro servo sofredor. Então, em seus sofrimentos, pega esses seus olhos pecadores e coloque em Cristo. E veja o quanto Ele padeceu por você. Não cabe a você desejar a morte. Cabe a você desejar Deus, desejar Cristo. Você pode até dizer, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, é ganho, viver é Cristo. Se Cristo quer que eu viva, eu vivo. Se Ele quer que eu parta desse mundo, louvado seja o seu nome. Tem coisa melhor do que partir e estar com Cristo? É incomparavelmente melhor. Portanto, nós teremos uma coroa. Mas somos informados que nós também, como herança, receberemos um galardão. Paulo diz isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, especialmente o verso 10 ao 15. Veja. Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei os fundamentos como um prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, a chave é essa: cada um veja como edifica. Não edifique de todo jeito. Veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedra preciosa, ou mesmo madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Como é importante essa passagem para o nosso serviço a Deus aqui nesse mundo. Paulo está dizendo, parte de nossa herança é isso que a Escritura chama de galardão, que nós não sabemos exatamente o que seja, mas, ao que nos parece, é alguma espécie de recompensa. Esse galardão é fruto do trabalho que nós realizamos para o Senhor aqui. E o texto sagrado diz que alguns irmãos não poderão recebê-lo, porque ao serem testada, examinada a sua obra, ela vai ser queimada. Alguns produzem para o Senhor e trabalham para o Senhor, e o seu trabalho é como ouro. Quando o fogo bater, vai purificar mais ainda, e vai brilhar mais, e ele receberá o seu galardão. Outros como prata, pedra preciosa, mas alguns irmãos, o trabalho é só de palha, de feno, de madeira, às vezes bem bonitinho, aquela madeira que quando chove, no caso não é a chuva, é o fogo vai consumir tudo, e eles vão sofrer dano, só vão ser salvos, porque a salvação é pela graça, não é pela obra. É bom que nós pensemos nisso, irmãos. Qual é a natureza do nosso trabalho para o Senhor, aos olhos dEle? Como é? Se você for chamado hoje, e o Senhor dissesse a você, fulano, venha, imagine que o Senhor me chama hoje. Bruno, venha, agora eu vou passar as suas obras pelo meu fogo. Meu Deus, Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Que o Senhor compadeça-se de mim. Só Deus sabe o que é que vai sobrar. Só Deus sabe o que eu fiz com hipocrisia no coração. Só Deus sabe o que eu fiz murmurando, lamentando. Só Deus sabe o que eu fiz só para me mostrar diante dos homens. Muitas pessoas nem sabem, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe quando o serviço não foi por causa dele. Eu queria buscar glória para mim mesmo. Eu queria buscar destaque para mim mesmo. O fogo de Deus consumirá tudo isso.
Por isso, irmãos, temamos e tremamos diante de Deus. Oremos ao Senhor para que Ele nos conduza a trabalhar de modo que Ele se agrade de nós. Oremos ao Senhor, porque eu e todos vocês vamos estar de pé diante do Senhor naquele dia. Alguns teólogos especulam. Diz o texto sagrado, o texto que nós lemos, que o Senhor naquele dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas veja, essa lágrima ainda se dá na presença dEle, porque Ele enxuga, né? E por que nós estaríamos chorando? Será por causa das nossas obras aqui? E foram queimadas, e a gente sofreu dano? E que vergonha, que vergonha. O nosso Redentor tão fiel, trabalhou conosco até o sangue, por nós até o sangue. Foi fiel em tudo quanto fez. E nós, os grandes beneficiados de sua obra, não podemos apresentar um trabalho que tenha capacidade de passar pelo fogo. Eu sei que nós ainda temos tempo, meus irmãos. Não é a quantidade de trabalho que nós produzimos, mas como o nosso coração se abre para o Senhor, para servir a Ele, servir os irmãos, servir a sua igreja. Nós receberemos como herança esse galardão. Tomara que eu e você recebamos. Tomara que o fogo de Deus o purifique. Nós receberemos um reino prometido. Cristo fala sobre isso. E o que é que nós vamos fazer? Bom, nós o que é que a gente vai fazer nesse estado de glória? Quando nós entrarmos nesse estado maravilhoso de glória na presença de Deus, o que é que nós vamos fazer lá? Bom, eu penso em algumas coisas. A primeira coisa, e como o fim principal do homem é glorificar a Deus, desfrutá-lo para sempre, certamente a nossa primeira e mais gloriosa tarefa será serviço de adoração ao Senhor, de louvor ao seu nome. Porque nós somos informados pela Escritura que é isso que acontece no céu constantemente. Cenas culticas de celebração e de adoração nos são reveladas, desde o Antigo até o Novo Testamento. João viu uma cena, Isaías viu uma cena cultica no capítulo 6 de sua profecia. Ele viu o Senhor entronizado, assentado no alto e sublime trono, e os seus querubins ao redor cantando e bendizendo e louvando o seu nome. E a adoração consistia em contemplar, expor, proclamar a santidade de Deus. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A contemplação da santidade de Deus era algo tão extraordinário que a mente daqueles seres espirituais não conseguiam captar outra coisa senão ser invadidos por aquela sensação majestosa da santidade divina, e eles reverberavam isso em cântico. Em capítulo 7 de Apocalipse, verso 5, o texto diz que razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem, diz o texto sagrado, o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, é de dia e de noite. É muito pobre o nosso raciocínio. Meu Deus, como nós somos pobres de raciocínio, que às vezes a gente fica pensando, mas só, oxe, e quando a gente chegar lá no céu, vai ser só isso, é? Meus irmãos, nenhum de nós contemplou a Deus. Nenhum de nós viu a glória de Cristo. A glória de Cristo, uma contemplação da glória de Cristo, pode nos escravizar por toda a eternidade em ato de culto. Sem suportarmos, não sabemos o que é Deus e a sua glória. Não sabemos o que Ele tem reservado para nós. Não sabemos como o nosso coração, livre de pecado, livre de impureza, completamente santo, se apresentar diante de Deus. Nós vamos querer ficar lá adorando a Ele de dia e de noite, de dia e de noite, o tempo todo. Mas não somente isso, somos informados pela Escritura que nós, nesse estado, nesse reino de glória,
exerceremos o governo e o juízo. Interessante, há uma curiosa passagem da Escritura que não sabemos discernir todo o sentido dela. E talvez quando chegarmos no céu vamos perguntar a Paulo, mas o capítulo 6 da primeira epístola aos Coríntios, versos 1 ao 3, preste atenção nisso. Veja como Paulo resolve um problema na igreja local usando doutrina. Ele diz: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo vai criticar, os irmãos colocam um ou outro na justiça. Já pensou? A Bíblia é completa, né, não? Por que vocês estão fazendo isso? Não tem ninguém entre vocês que possa julgar esse caso? Paulo disse: se vocês fazem isso perante os injustos e não entre os santos, ou não sabeis, aí Paulo diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que coisa? A vez de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Que coisa! O texto sagrado diz que os santos vão julgar, vão exercer governo e juízo sobre o mundo, e governo e juízo sobre os anjos. Paulo está ensinando que aqueles que são perseguidos nesse mundo injustamente, aqueles que são perseguidos e julgados injustamente nesse mundo, um dia serão seus juízes. De alguma forma, várias vezes a Escritura diz que nós reinaremos com Ele. Isso é fato, né? Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos, né? O texto sagrado nos ensina, nós vamos reinar com o nosso Senhor, nós vamos estar reinando com Ele. Aqui Paulo fala de maneira mais específica: neste governo nós vamos exercer juízo com Ele, julgando o mundo e julgando os anjos. Toda a criação vai participar desse estado de glorificação. Isso porque Paulo diz em Efésios capítulo 1 e o verso 10, que o Senhor Deus está trabalhando no sentido de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, na terra e no céu. Em Colossenses 1, 19 e 20, ele diz: aprove a Deus que nele habitasse ou residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja que a extensão da obra de Cristo. Agora, o que é que nós precisamos entender? É que tudo isso está baseado, tudo isso nos é garantido, tudo isso nós devemos aguardar com esperança. Tudo isso nos é prometido. E qual é a base para manter isso em nosso coração? Paulo diz: a esperança. Veja o verso 24 e o verso número 25. Paulo diz: porque na esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? O que é que a gente está vendo agora? Nada. Mas a gente espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Veja que por meio dessa esperança, nós já desfrutamos da nossa bendita salvação. Porque veja que Paulo diz: porque na esperança fomos salvos. Então, por meio da esperança, nós já estamos desfrutando dessa salvação. Na esperança fomos salvos. Não seremos salvos, fomos salvos. Então, nós já estamos desfrutando das bênçãos dessa redenção nessa esperança. Aí Paulo vai dizer que nessa esperança nós aguardamos o completo desfrute da nossa bendita salvação. Por isso ele diz: ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Veja, meus irmãos, que uma série de coisas maravilhosas nos é prometido na Escritura, mas nessa vida a gente vê o quê? Veja que a Escritura nos promete glória, ausência de sofrimento, de perigo, de choro, nos promete posição de honra na presença de Deus, mas o que é que o cristão vê nesse mundo? Ele vê doença, ele vê provação, ele vê desonra, ele vê dor, ele vê angústia, ele vê aflição, e tudo isso se avoluma muitas vezes sobre sua vida. Ele tem que perseverar na esperança.
E Paulo disse, não fique mirando o que você vê. O cristão não anda por vista, mas por fé, não é o que Paulo disse? Se você se baseia somente naquilo que você vê, está ruim para você, viu? Nenhum de nós aqui viu o Salvador, mas nós cremos nele. Nenhum de nós viu Deus Pai Todo-Poderoso, mas nós cremos nele. Nenhum de nós viu o Espírito Santo, mas nós o experimentamos e o desfrutamos dia após dia. Sabemos quem é essa Trindade santa e bendita que nós amamos de todo o nosso coração. Não importa se nós não estamos vendo, o cristão tem que ter cuidado, porque ele não pode confiar em seus sentidos sempre. Cuidado, cristão, porque você não é chamado a confiar em seus sentidos. Porque às vezes você não vai sentir nada. É possível que às vezes o cristão passe longos períodos em infidelidade, viu? Orando, servindo a Deus, lendo a Escritura, desviando-se do pecado, sem sentir nada. Não sente uma visitação especial da presença de Deus. Não sente nada. E quando começa a sentir, às vezes, é aflição, depressão, ansiedade, medo, angústia. O que fazer? Lembrar. Eu não devo confiar no que eu sinto. Eu devo confiar no que Deus promete em sua palavra. Os meus sentidos não são a base da minha segurança, irmãos. Os meus sentidos, eles são instáveis. Hoje eu estou muito forte, poderoso, estou feito de chicó, pegando o diabo pelo chifre, rodando, sacudindo ele longe. Amanhã eu estou enfraquecido, sem força, abatido. Eu muitas vezes sou instável. E o que eu sinto não é padrão para me governar. Quem deve me governar é a promessa que Deus me fez por sua palavra. Essa promessa não muda. O fundamento é o mesmo. Não importa se eu não estou experimentando a presença de Deus hoje, se eu não estou sentindo a presença de Deus hoje, isso não quer dizer que Deus me abandonou. O profeta Jeremias disse, tu cobriste o céu com uma oração com uma nuvem, de forma que a minha oração não podia passar, é como se o céu tivesse de bronze. Todos os servos de Deus experimentam essa sensação de que Deus está longe. Eles estão muitas vezes tão abatidos, tão angustiados, tão amargurados, tão depressivos, que não conseguem discernir nem a presença de Deus, nem os atos de sua providência. Porém, eles têm a promessa do Senhor que disse, não te deixarei, jamais te abandonarei. O seu Salvador disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista Davi disse, bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não importa o vazio que você experimenta no momento, se você serve ao Senhor, lembre-se, seu Salvador disse, eu estou com você todos os dias, e está agora também. Deus estava com Elias quando ele estava numa caverna depressivo, sem querer sair de lá. Deus estava com Davi quando ele fugia, entrando nas cavernas do deserto de Judá, aflito, com medo. Deus sempre esteve com o seu povo. O Senhor não abandona o seu povo. Nessa esperança, nós conhecemos a paciência que necessitamos a ter a completa concretização da promessa. É por isso que o escritor aos Hebreus diz, vocês têm necessidade de perseverança, para que depois de haver permanecido firmes, possais alcançar a promessa. Irmãos, isso deve nos ensinar muitas coisas aqui. Eu gostaria de dizer algumas coisas a título de aplicação. Primeiro, se nós não aprendermos a enfrentar os sofrimentos dessa vida, olhando para a nossa herança e para as promessas que o Senhor nos tem feito, os prejuízos serão incalculáveis. Você não pode desassociar seus sofrimentos da promessa que Deus fez. Você não pode deixar de crer nas promessas que Deus fez porque você está sofrendo. Sofrimento não é sinal de que Deus foi embora. Cristo sempre esteve presente em nossa vida.
de modo que ao passar pelos sofrimentos que nós enfrentamos nesse mundo, nós devemos enfrentá-los com os olhos na promessa que o Senhor nos faz, nas promessas, na nossa herança. Devemos pensar no que nós temos no Senhor, na herança que nós temos nele. E é com a compreensão, com a força dessa compreensão doutrinária, que nós vamos enfrentar os problemas, o luto, a doença, a dor, a enfermidade, dia após dia. O que Deus prometeu é seguro e é certo, portanto, tenha força. Eu sei que muitas vezes nós estamos cabisbaixos, aflitos, cansados nessa vida. Muitos crentes estão cansados, muitos crentes estão aflitos, abatidos. Mas ouça, cristão, vocês que estão aqui e vocês que estão em casa, o que o nosso Deus prometeu é certo e seguro, por isso tenha força. Logo, logo nosso Pai vai nos levar para casa. Logo, logo nós estaremos em casa, irmãos, contemplando a face do nosso Senhor. Então nós poderemos descansar. Mas aqui nessa vida é um campo de batalha para o cristão. É um campo de dores para o cristão. Agora, em último lugar, eu quero me dirigir a você que não é um crente. Mesmo você que é membro dessa igreja e não provou o novo nascimento. Veja, que tristeza é você não ter parte nessa herança. Você não ter essa esperança. Não poder chamar essas promessas de sua herança. Como você pode andar nesse mundo? Como você pode caminhar nesse universo, jornadear por essa vida, sem ter a certeza de que você é herdeiro dessas promessas? Como você pode ter segurança de andar por esse mundo, sem ter a convicção de que você pertence a esse reino, de que você recebeu sua filiação em Cristo? Você deve voltar-se para o Senhor nessa noite, suplicando a Ele a graça de ser adotado como filho. Diga: Senhor, me recebe. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Diga: Senhor, provavelmente eu sou o mais indesejado de todos esses filhos, mas se o Senhor aceitou todos eles, certamente o Senhor pode me aceitar também. Tenha compaixão de mim, perdoe os meus pecados, receba-me em tua presença. Nosso Deus é gracioso. Cristo faz a promessa a você, dizendo: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se você for a Cristo, se você correr a Cristo, se você implorar a Cristo o seu perdão e a sua graça, você vai experimentar a sua misericórdia. Você vai ser recebido como filho. Ele vai tratar de você e você será herdeiro de todas essas promessas e compreenderá o que é ter o Espírito Santo testificando com seu espírito de que você é filho de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.